E agora virou prioridade. Diretoria tenta acelerar a renovação do técnico Felipe Luiz. Eu vou falar sobre isso. Vou falar do Flamengo, que pode perder um valor surreal de 100 milhões de reais. E eu vou explicar o porquê. E vou falar também de José Boto, que acertou em contratar uma grande promessa do Avaí. Então, rapaziada, eu vou pedir para vocês não pular esse vídeo, até porque hoje eu prometo que as notícias estão imperdíveis. Bom, galera, antes de falar do técnico Felipe Luiz, que virou prioridade máxima dentro do Flamengo, eu queria fazer um pedido mais que especial para todos vocês. Tá vendo esse botão, galera? Ó, já aperta aqui o botão, já se inscreve no canal, ative o sino de notificação porque é muito importante, ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Mengão, vocês aí vão ficar bem informados. Pronto, rapaziada, agora sim, vamos para o que interessa, vamos para as notícias do nosso Flamengo, porque acabou de sair a informação que o técnico Felipe Luiz virou prioridade máxima dentro do Flamengo. Mas para vocês entenderem um pouco mais, rapaziada, eu trouxe as informações para vocês, vem dar uma conferida comigo. Olha só, o Flamengo tenta acelerar a renovação de Felipe Luiz e o treinador, rapaziada, ainda não aceitou a proposta do rubro-negro por conta de alguns detalhes, como a questão salarial. No entanto, o ex-lateral ainda não enviou uma contraproposta que é esperado para as próximas semanas. Mas não para por aqui não, galera. Ó, a informação continua. Apesar da falta do ok, a diretoria acredita que não terá dificuldades para chegar a um acordo com o comandante. O contrato dele, rapaziada, vai até dezembro desse ano de 2025. Ou seja, diretoria do Flamengo de José Boto e o presidente BAP colocou na mesa do técnico Felipe Luiz a proposta de renovação. Porém, entretanto, rapaziada, o técnico Felipe Luiz ainda não deu ok. Isso pelo fato de que o técnico Felipe Luiz quer uma renovação com, rapaziada, uma valorização salarial. Ou seja, eu vou me atrever a falar que o técnico Felipe Luiz é o melhor, rapaziada, que já passou pelo Flamengo, e que esse Flamengo de hoje, de 2025, é muito melhor do que aquele Flamengo que deixou saudades, rapaziada. Flamengo de 2020, de 2019, do técnico ali, Jorge Jesus. Ou seja, o trabalho que o técnico Felipe Luiz está fazendo hoje dentro do Flamengo merece uma renovação salarial e merece também, rapaziada, um reconhecimento. Ou seja, o técnico Felipe Luiz vai renovar sim com o Flamengo, porém ele vai querer um aumento salarial, rapaziada. E se ele continuar dentro do Flamengo, o que ele está fazendo hoje, pode ter certeza, rapaziada, que o técnico Felipe Luiz vai fazer história. Mas eu sou a favor, galera, eu sou a favor de que o Mengão renove com ele e de que o Flamengo dê uma valorização para ele, rapaziada. Mas eu queria saber de vocês, torcedores rubro-negros, vocês concordam, rapaziada, que o Felipe Luiz merece ali uma valorização salarial? Deixa aqui nos comentários para mim ver o comentário de cada um de vocês. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui, falando de Flamengo, agora deixa eu falar de BAP, deixa eu falar de José Boto e diretoria do Flamengo, porque o Mengão pode perder 100 milhões de reais, rapaziada. É isso mesmo, você não ouviu errado e eu vou te explicar o porquê. Confiram aqui, olha só. O Flamengo pode perder 100 milhões com a divisão de receitas da TV da Libra, rapaziada. É isso mesmo. A reunião entre Flamengo e os demais clubes da Libra para discutir a partilha da receita da TV do Brasileirão terminou sem acordo, rapaziada. Com isso, seguirá valendo a regra atual, o que pode gerar uma perda de cerca de 100 milhões ao rubro-negro em comparação a 2024, rapaziada. Quanto isso, os clubes como Bahia, Bragantino, Atlético Mineiro e Vitória, rapaziada, tendem a aumentar suas receitas. O Flamengo tenta negociar especialmente a fatia do pay-per-view, rapaziada, e já pediu que a Globo não repasse valores até que haja definição sobre as regras. Ou seja, com esse intuito e com essa informação, o Flamengo pode chegar ali a perder 100 milhões de reais. Mas o BAP
presidente do Flamengo, junto com o José Boto, está trabalhando ali, rapaziada, para melhoras pro Flamengo, rapaziada. É isso mesmo, galera. Mudando de assunto e continuando falando de Mengão, deixa eu falar agora de uma nova contratação. Isso porque o José Boto visou um jogador ali do Bahia, rapaz. Bahia não, galera, do Avaí, e já contratou ele. Olha só, rapaziada, dá uma olhada. O Flamengo compra 10% do goleiro Nicolas, rapaziada, ex-Avaí, para reforçar o Sub-15. O Flamengo acertou a contratação do goleiro Nicolas, nascido em fevereiro de 2010 e com 1,94 de altura, rapaziada, podendo chegar até 1,97. O jovem arqueiro chega para reforçar o Sub-15 do rubro-negro. O Mengão adquiriu 10% dos direitos econômicos do jogador e fixou uma opção de compra, rapaziada, de mais de 60%, podendo chegar até 70% no total. Os valores da negociação foram mantidos em sigilo. Nicolas assinou o contrato de formação até dezembro de 2027 e é isso que eu falo, rapaziada. É isso o que eu bato na tecla todo dia, em que o Flamengo tem que valorizar esses garotos da base, em que o Flamengo tem que procurar novas joias, rapaziada, fora. E o José Boto acertou nisso, rapaziada, e contratou um goleiro aqui do Avaí. E esse goleiro, já tive a informação que é um goleiro muito bom, que é um goleiro ali promissor, né, rapaziada? No entanto, o Flamengo comprou ali 10% do jogador e assinou um contrato com o Mengão até dezembro de 2027, ou seja, podendo comprar até mais 70% do jogador. Vai depender dele e do desenvolvimento do jogador. Porém, rapaziada, é o que eu digo, o Flamengo tem que olhar para o mercado. Flamengo tem que procurar ali jovens garotos talentosos, rapaziada, porque vão subir ali para o profissional e podem render milhões para o Flamengo há alguns anos aí, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera, e continuando aqui falando de Mengão e falando também de Vitor Hugo, né, rapaziada? Já que eu tô falando aqui de crias da base, o Vitor Hugo, galera, é o seguinte: se apresentou no Santos e ele, rapaziada, na apresentação, na coletiva, decidiu elogiar o Ninho do Urubu, rapaziada, menosprezando praticamente ali o CT do Santos. É isso mesmo, rapaziada, o Vitor Hugo causou, olha só. Vitor Hugo elogia a estrutura do Santos, mas admite difícil comparar com o Flamengo. Ele falou, olha só, rapaziada, apresentado pelo Santos, o meio Vitor Hugo descartou os recursos do clube paulista, mas reconheceu que a estrutura do Flamengo ainda é superior, rapaziada. O jogador ressaltou que o Peixe está em processo de evolução, com reformas e melhorias em andamento, oferecendo condições para o seu desempenho. Emprestado pelo rubro-negro, Vitor Hugo defenderá o Santos até julho de 2026. Ou seja, né, rapaziada, o Vitor Hugo simplesmente ali na coletiva comparou o CT do Santos e comparou o CT do Flamengo e disse: o CT do Santos nem chega aos pés do CT do Ninho do Urubu. Cara, não tem condição, rapaziada, não tem condição, porque mesmo em outro clube, o Vitor Hugo é rubro-negro, é cria da base. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando aqui falando de Mengão, deixa eu falar de coisa boa, rapaziada. Isso porque o Jorginho, rapaziada, que desfalcou o Flamengo naquele empate contra o Grêmio, o Jorginho pode reforçar o Mengão no jogo contra o Juventude agora, rapaziada. É isso mesmo, olha só. Fora da partida contra o Grêmio, o Jorginho voltou a treinar normalmente nessa sexta-feira, rapaziada. No caso, ontem, no Ninho do Urubu, o volante participou das atividades em campo após os 4 dias de folga do elenco e deve reforçar o Flamengo no jogo contra o Juventude. É o que eu falei, rapaziada, ó. O Jorginho, ele é o jogador titular ali absoluto do Flamengo e fez muita falta no empate ali contra o Grêmio, rapaziada, porque no meio campo, naquele jogo contra o Grêmio, eu só vi o Saul Níguez, rapaziada, distribuindo bola, ou seja, quando o Jorginho não tá, ele faz muita falta. Porém, novidade boa, excelente notícia para o Mengão, porque ele vai estar em campo no jogo contra o Juventude. Aí sim, né, rapaziada, é vencer, vencer e vencer. E é isso, rapaziada. Agora daqui pra frente é conquistar a vitória após vitória, rapaziada. Não pode empatar, porque o Flamengo empatou contra o Grêmio e viu o Cruzeiro se aproximar ainda mais. Ou seja, tem que ganhar. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando aqui falando de Mengão, deixa eu falar, rapaziada, porque hoje o Flamengo voltou a jogar. A jogar não, né, rapaziada? O Flamengo voltou a treinar pós-data FIFA, rapaziada. É isso mesmo, olha só.
O Flamengo realiza nesse sábado, rapaziada, às 9h30, já realizou no caso, né, rapaziada? Porque eu tô gravando esse vídeo, galera, ó, às 3h16. Hoje, às 9h30 da manhã, o Flamengo realizou um treino no Ninho do Urubu, mais um treino voltado, rapaziada, para a sequência da temporada. O próximo compromisso do Flamengo será diante do Juventude, no dia 14 de setembro, às 4 horas, no estádio Alfredo Jaconi, rapaziada, estádio ali do Juventude. Ou seja, é o que eu falo, né, rapaziada? Tem que treinar, tem que suar a camisa se quiser ser campeão do Brasileirão e também se quiser ser campeão ali da Libertadores da América, rapaziada. Eu digo que esse ano o Flamengo vai ser campeão sim. Eu confio no meu Mengão. E eu queria saber se você confia. Você, torcedor rubro-negro, confia no Mengão, rapaziada? Confia que o Mengão vai ser campeão da Libertadores do Brasileirão esse ano? Por favor, galera, deixa aqui nos comentários. Só lembrando, rapaziada, o MC Pose do Rodo fez uma música ali para o Arrascaeta e tá viralizada, né, rapaziada? Tá viralizada nas redes sociais. E eu tô escutando muito. Depois que o MC Pose do Rodo fez essa música pro Arrascaeta, tô escutando muito que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores, rapaziada. Eu tô acreditando muito, rapaziada. E eu vou dizer uma coisa, que música top ali pro Arrascaeta, que merece demais, né, rapaziada? Ídolo do Mengão, ídolo também do Uruguai. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que compareceram aqui até no final do vídeo, dando aquela força, dando aquela moral. E eu vou dizer uma coisa, se você não é inscrito ainda, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificação e vamos rumo aos 1000 inscritos. Muito obrigado de coração, valeu!